Vamos lá. Vamos começar a nossa live, então, a partir de agora. Eu expliquei para vocês, bem no início dessa semana, a importância de fazer a fosfatagem, né? O que seria a fosfatagem? Fosfatagem é a gente fazer uma aplicação de fósforo no solo com o objetivo de, não vou dizer elevar até o nível crítico, porque não é só isso, mas principalmente matar a fixação de fósforo no solo. Como assim, Daniel? Explica melhor. Veja bem, quando a gente faz a adição de um adubo fosfatado solúvel, ou seja, eu vou lá e coloco um superfosfato simples, um superfosfato duplo, um superfosfato triplo, um MAP, um DAP, quando eu coloco algum fertilizante solúvel à base de fósforo no solo, grande parte desse fósforo é perdido, tá bom? Grande parte é perdido. Estou falando aqui de uma perda que vai de 70% a 80%, né? Se você já estudou um pouco aí sobre fertilidade do solo, sobre a dinâmica do fósforo no solo, você sabe como isso funciona. Então, quando a gente adiciona um fertilizante à base de fósforo, né, um fertilizante solúvel, a tendência é que grande parte seja perdida. Eu estou falando aqui de um aproveitamento de 20% a 30%. E a gente sabe também que um fertilizante, seja ele qual for, principalmente por conta da nossa dinâmica de compra de fertilizante aqui no Brasil, fertilizantes são caros, a gente ainda é um gargalo que precisa ser resolvido aqui no Brasil, né? A nossa dependência de outros países, ok? Fertilizante é caro, então, ou seja, eu estou colocando um fertilizante no solo e estou perdendo grande parte dele, né? Por quê? Porque o fósforo no solo, ele tem uma dinâmica que tende a ser a perda, tende a perda. Como assim tende a perda? Eu coloquei o fósforo, que são as cargas negativas ali no solo, né? O H2PO4-, é assim que o fósforo vai se encontrar ali no solo, carga negativa, ele tende a ser perdido principalmente por fixação. Ele vai se ligar ali com ferro, com alumínio, com manganês, ou seja, ele é perdido, ok? Então, fósforo acontece isso daí, e muito perdido. Então, qual que seria uma estratégia? Uma estratégia é por que eu não adiciono no solo um fertilizante fosfatado mais barato em uma quantidade maior para que eu, primeiramente, mate essa fixação, ou seja, abasteça o sistema, para que eu abasteça o sistema, né? Qual sistema que eu estou falando? Sistema de fixação, né? A fixação com ferro, por alumínio, com manganês, as perdas que tem ali por fósforo, ou seja, eu abasteço aquilo ali, deixo se tornar fósforo não lábil, grande parte, ao mesmo tempo elevo parte desse fósforo no solo, e a partir de agora, aquela adição de fósforo que eu vou fazer, ou seja, na minha adubação fosfatada, ela tem como objetivo principal disponibilizar o fósforo diretamente para a cultura e perder o mínimo possível. Então isso é lógico. Isso é lógico. A fosfatagem ela serve exatamente para isso. A lógica é simples. Colocar uma fonte de fósforo mais barata, e aqui nós estamos falando principalmente dos fosfatos naturais, principalmente fosfato natural reativo, ok? Colocar ele, suprir essa necessidade do solo, do fósforo não lábil, e então eu ter ali a partir de agora a quantidade de fósforo que eu vou colocar no solo, o fósforo solúvel, ele serve exatamente para poder disponibilizar diretamente para a planta e eu vou perder o mínimo possível. É lógico, tenho que abrir um parênteses importante aqui para vocês. Mesmo que estejamos falando aqui de uma forma de a gente poder driblar a fixação de fósforo, primeiro, né, o ponto inicial é sempre corrigir o solo antes. Então eu tenho que primeiro corrigir o solo, ou seja, melhorar o pH do solo, melhorar a saturação por bases. A partir dessa melhora, então, eu vou disponibilizar o fósforo. Não adianta você querer ficar fazendo fosfatagem em um solo com um ambiente ali ácido, um solo com pouca matéria orgânica, porque, ao mesmo tempo, ou seja, a efetividade ela é baixa. Então eu tenho que primeiro corrigir esse solo. Isso aqui já responde uma dúvida que possivelmente vocês vão ter, que vocês vão fazer. É o seguinte, qual o momento correto de se fazer a fosfatagem? Então, o momento correto, se a gente for olhar
Pelo menos teoricamente seria após a correção do solo. Né? Não adianta fazer a fosfatagem, não é que não adianta. Né? Dizer que não adianta é algo muito forte, né? Porque vai adiantar sim, vai ter seu resultado sim. Estamos falando de maior eficiência. A maior eficiência, obviamente, vai ser depois que eu corrigir o meu solo. Então, a fosfatagem ela é um processo de pré-plantio. É lógico que, na maioria das vezes, quando falamos aí sobre fosfatagem, a gente associa a culturas anuais, a fibras, mas nada impede de se fazer isso aqui para culturas perenes, para hortaliças. Qual o problema? Problema nenhum. Funciona e funciona perfeitamente, tá? Então esse é o primeiro ponto. O objetivo principal da fosfatagem é eu colocar uma fonte de fósforo mais barata para suprir o sistema. Ou seja, para suprir ali o fósforo não lábil, para matar a fixação. Perfeito. Dito isso, a gente vai para o próximo ponto. Daniel, como que eu calculo essa quantidade? Tá? Olha só, você que está assistindo ao vivo aqui comigo agora, né? Você que está pelo Instagram, se você tiver a possibilidade, pega um papel, uma caneta ou um papel e um lápis, tanto faz, até uma calculadora, eu vou dar um exemplo simples. Você que está me assistindo por aqui também, né? Você que está assistindo pelo YouTube já, a gravação dessa live, faça isso junto comigo, porque eu vou fazer aqui uma linha de raciocínio junto com você e você vai entender como calcular a fosfatagem da forma correta, tá? Inclusive depois eu vou disponibilizar um material para você em que isso daqui vai ficar ainda mais claro. Veja bem, quando a gente vai calcular uma fosfatagem, ou seja, quando eu quero fazer um cálculo de fosfatagem, normalmente eu quero ir de ponto A para ponto B. Como assim, Daniel, de ponto A para ponto B? Você vai pegar a sua análise de solo e vai verificar qual o teor de fósforo no solo, né? Esse teor de fósforo no solo, que os extratores ali, o Merit ou resina, eles foram quantificados para o fósforo lábil. Então, assim, esse é o nosso valor de referência. Então, ou seja, eu vou querer aumentar esse fósforo no solo. Então, vamos supor que o meu objetivo, né, de nível crítico seria aí 20 mg por decímetro cúbico de fósforo. Imagina que eu quero chegar a 20 mg por decímetro cúbico. Como eu não vou para o quadro agora, ou seja, só para ficar mais fácil vocês entenderem, eu vou utilizar números redondos aqui que isso aqui vai clarear. Como que eu faria teoricamente esse cálculo? Por que eu falo teoricamente? Porque aqui a gente tem alguns outros fatores que talvez tenhamos que levar em consideração que o cálculo não leva, mas eu vou explicar isso com calma. Vamos supor então que você quer chegar a 20 mg por decímetro cúbico. Aí você foi lá, fez a sua análise de solo. Lá na sua análise de solo você viu que o fósforo está ali com 10 mg por decímetro cúbico. Veja, então se o meu solo ele tem 10 mg por decímetro cúbico e eu quero chegar a 20 mg por decímetro cúbico, isso quer dizer que falta quanto? Falta 10. Opa, então eu sei que eu tenho que adicionar 10 mg por decímetro cúbico. Anotou isso aí? Bom, como que eu sei quantos quilos por hectare de fósforo que eu tenho que adicionar? Vamos lá. Primeiro eu tenho que transformar então miligrama por decímetro cúbico para quilogramas por hectare. Veja, eu falei que eu preciso de 10 mg por decímetro cúbico para chegar a 20. Por quê? Porque eu tenho 10. Não é isso? Miligrama por decímetro cúbico para quilogramas por hectare. Como que eu faço esse cálculo? Basta você multiplicar por 2. É isso mesmo, né? Você transformar miligrama por decímetro cúbico para quilogramas por hectare, você apenas multiplica por 2. Então, ou seja, se eu quero 10 miligramas por decímetro cúbico, ou seja, eu quero elevar, eu preciso adicionar 10 miligramas por decímetro cúbico, então multiplica por 2, isso significa que eu preciso adicionar 20 kg por hectare de fósforo, mas de P, tá? De P. Por que eu estou falando de P? Porque no adubo não vai estar o P, vai estar o pentóxido de fósforo, que é o que? O P2O5. Então eu tenho que transformar esse P em P2O5. Daniel, como que eu faço isso? Nós temos uma transformação rápida que basta você multiplicar por 2,29. Então se você pega lá 20, multiplica por 2,29, vai dar 45, alguma coisa, não é isso? 45 ponto alguma coisa, 45,8, acho, algo do tipo. Vamos relembrar aqui o cálculo simples. Calma que isso aqui não é o valor final ainda não. Então olha só, meu solo está com 10 mg por decímetro cúbico de fósforo. Eu quero chegar a 20. Então, ou seja, eu preciso adicionar mais 10 mg por decímetro cúbico de fósforo. De 10 para 20 é 10, tranquilo, né? Ok.
Só que eu vou adicionar em quilograma por hectare, não em miligramas. Então eu transformo miligrama por decímetro cúbico para quilograma por hectare, que basta você multiplicar por 2. Então, 10 vezes 2, 20. Só que é 20 kg por hectare de fósforo. Só que no adubo não é o P, é o P2O5, um pentóxido de fósforo. Ok? Então o que eu faço? Multiplico por 2,29. Por quê? De P para P2O5 multiplica por 2,29. Anotou isso aí? Não tem slide, não tem nada aqui não, é só para a gente poder acompanhar a linha de raciocínio. Daria 45 ponto alguma coisa de quilograma por hectare. Agora, aqui a gente tem um problema. Você pode falar assim, bom, então é só adicionar 45,8 kg por hectare? Então vamos lá. Tem 2 pontos que eu tenho que levar em consideração com você. Primeiro, lembra que eu expliquei para você que a maior parte do fósforo que a gente adiciona no solo é perdido? Pois é, então eu teria que considerar essa perda, né, de 70% a 80%. Esse valor seria muito maior. E segundo, eu não estou levando em consideração aqui o teor de argila do meu solo. Então, e aí esse é um ponto, né? Eu já até mostrei como faz isso, esse cálculo algumas vezes, no YouTube mesmo tem um cálculo onde eu faço esse cálculo, inclusive faço um cálculo por ponto de fósforo. Qual que é a grande questão? O teor de argila, ele influencia diretamente, mas diretamente mesmo, e influencia muito na quantidade de fósforo que eu tenho que adicionar. Um solo com teor de argila acima de 35%, acima de 40%, eu vou precisar de uma adição de fósforo muito maior para que eu consiga atingir esse nível, esses 20 mg por decímetro cúbico de fósforo, do que um solo com teor de argila abaixo de 20%, abaixo de 15%, um solo arenoso. Então a quantidade num solo argiloso é muito maior. Então eu não levo, o problema desse cálculo é que a gente não leva em consideração o teor de argila do solo. Tá? Então esse é um ponto. Então, esse cálculo, ele existe, né? Você vai ver muitas literaturas ensinando a fazer esse cálculo, né, que eu acabei de te explicar aqui como funciona, mas o grande problema é exatamente esse, não levar em consideração outras variáveis que são importantes. Primeiro, a perda, né? Ou seja, eu faço uma adição de fósforo no solo, eu tenho uma perda significativa, como também não leva em consideração o teor de argila. Então, esse daqui é um outro problema, tá? É um outro problema. A Embrapa, não lembro o ano, ela fez uma circular técnica muito interessante e eu vou disponibilizar para vocês aqui no meu Instagram, tá? Vou deixar o material para vocês, que ela tem uma tabela onde que ela leva em consideração, né, levando em consideração o poder tampão do fósforo no solo, ela faz uma relação entre o teor de argila do seu solo, a quantidade em miligrama por decímetro cúbico que a gente quer alcançar de fósforo na fosfatagem, e aí ela leva em consideração tanto aquele que foi pelo extratomérito quanto aquele que foi pelo extrator resina, tá bom? E ela tem um fator de multiplicação. Então seria mais ou menos assim, só para você ter uma ideia, talvez você não consiga visualizar porque eu estou falando aqui agora, mas eu vou deixar no meu Instagram depois aqui, basta vocês buscarem aqui nos stories, vou deixar salvo para vocês, né, tirar um print aí e salvar esse documento, ok? Da Embrapa. Então seria mais ou menos o seguinte, olha, eu tenho 5 mg por decímetro cúbico de fósforo no solo, quero chegar a 20. Aí você vai verificar qual que é o seu teor de argila, é abaixo de 15, entre 16 e 35, enfim. Você verifica o teor de argila. Aí ele vai ter um fator de multiplicação. Então, por exemplo, eu tenho 5, quero chegar a 20, falta quanto? 15. Então eu pego 15 e multiplico por esse fator, ok? Que é relacionado à capacidade de tampão do solo. Então a Embrapa tem esse documento, ela deixa essa tabelinha prontinha. Você multiplicou, ele vai te dar já a quantidade correta, já levando em consideração todos esses fatores. E aí você descobre exatamente a quantidade de fósforo que você precisa adicionar. E aí você vai descobrir a quantidade de P2O5, que aí então basta você pegar esse valor agora e, né, verificar as garantias de principalmente um fosfato natural reativo, tá? Um fosfato natural que tenha reatividade, de acordo com as garantias dele, você vai saber a quantidade total que você aplica de fósforo pensando em uma fosfatagem, tá bom? E aí tem um ponto importante, né? Porque hoje a gente verifica no mercado, a gente tem muitas empresas que trabalham com fosfato natural reativo. Às vezes você vai procurar, eu quero um fosfato natural reativo, pô, peraí, calma aí, essas empresas, cada um dá um nome diferente. As empresas, elas colocam o nome no seu insumo, então você tem que verificar
que fertilizante é esse. Isso a gente vai verificar nas garantias, que eu vou até te explicar como isso funciona daqui a pouquinho. Mas, de maneira geral, pensa comigo. O fosfato natural, para ele ter uma disponibilidade, para ele ter uma reatividade, depende de qual foi o seu material de origem, né? Não sei se você lembra lá das aulas de gênese e morfologia do solo, as aulas de solo em geral, quando a gente falava lá, a gente não, né? Quando o seu professor falava lá sobre a formação geológica, a geologia das rochas de forma geral, sobre a formação, né? Que você via lá que você tinha as rochas ígneas, né? Aquelas que eram formadas, que são formadas ali pela solidificação do magma. Nós temos lá as rochas metamórficas, as rochas sedimentares, enfim. Agora você vai entender que isso daqui realmente influencia para a gente como material de origem, tá? Por quê? Quando a gente olha para as rochas fosfáticas e olha a geologia dela, isso daqui vai influenciar. Aqueles materiais que vieram de rochas ígneas, ou seja, aquelas rochas que vieram da formação, da solidificação do magma, né, de erupção vulcânica, elas não terão uma boa reatividade. Por quê? A formação dela vai acontecer em altas temperaturas. E aí acaba criando ali cristais muito duro, pouco reativo. Então, esses são fertilizantes, esses são rochas fosfáticas que a gente não quer, que são apatitas, né, de forma geral. As metamórficas, o que é uma metamórfica? Aquela que teve uma modificação do seu estado sólido das rochas que já são pré-existentes, através de intemperismo, com o passar dos anos, ela já tem uma reatividade melhor. São fosforitas, né, de forma geral. Temos também as sedimentares, né, que é aquela que veio do acúmulo, né, e consolidação de materiais, né, de rochas já pré-existentes, até mesmo restos orgânicos, né, você pega lá ossadas, né, esqueletos de animais que vão aqui nas águas mais calmas ali, lagunas de forma geral. Esses são fosfatos naturais reativos. E aí, então, esse material de origem ele é interessante. A gente exclui aqui as ígneas. No Brasil, né, principalmente no Brasil, a gente tem que verificar isso com muito cuidado, tá? No mercado, você vai encontrar o nome, né, o produto, né, o produto. São fosfatos naturais, ou seja, eles são de origem dessas rochas, vieram da origem dessas rochas, mas ele vai ter um nome, vai ter o produto, né? Você vai ter lá um agrofós, um superfós, né? Um iorim, um FNE, um fosfato, né? Cada um tem o seu nome. São fosfatos naturais, enfim, é interessante, né? Eu não vou ficar falando muito nome aqui, cada um tem a empresa, você vai verificar isso aqui. Agora, o que a gente tem que verificar? Agora, as garantias. 2 pontos importantes. A garantia quanto ao teor total, ou seja, quanto que é o teor total de fósforo. Certo? Mas não só isso, desse teor total, quantos por cento que de fato é reativo? Talvez é reativo em CNA mais água, ou é reativo, por exemplo, em HCl, né? 2%. É essa reatividade que vai dizer para a gente, no curto prazo, quantos por cento que de fato vai liberar agora. Um exemplo, por exemplo, vamos chegar lá um famoso, sei lá, um iorim, né? Todo mundo conhece aí, né? Tem cerca de 18% de teor total de fósforo, mas 16% de fato tem ali reação vai reagir em HCl. Então a gente vai contar com esses 16% no curto prazo. Esse, perceba que é até uma quantidade grande em relação à porcentagem total. Quando a gente pega, por exemplo, um agrofós, que também é famoso, né? O pessoal conhece muito aí, principalmente no Cerrado, enfim, em outras regiões. Ele tem cerca de 14% de P2O5 teor total. Só que a parte reativa dele do curto prazo, que vai ser em CNA mais água, é 9%. Então eu vou contar com esses 9% agora de reação em curto prazo. Mas é interessante. Por que é interessante? Eu tenho uma reação agora de curto prazo, vou abastecer o meu sistema não lábil agora, e uma outra parte vai continuando sendo liberada com o passar do tempo. Então nós temos alguns fosfatos naturais aí que reagem até 50%, 60%, pô, tá bom, não tá ruim, né? Não tá ruim. Então isso é o que você vai analisar. Não adianta apenas ter fósforo teor total, tem que ter uma parte que é solúvel, que é reativo, senão você não disponibiliza esse fósforo.
E é essa questão que eu expliquei anteriormente quanto ao material de origem, beleza? Quanto ao material de origem. E aí, verifica isso, verifica essas garantias, que aí sim você vai entender exatamente qual que será o fósforo, né? Qual que será o fertilizante, o insumo que vai ser interessante para você. Na maior parte das vezes, a gente pega, por exemplo, aqui na região mesmo, a gente quase não encontra. Esporadicamente, a gente tem alguma empresa que vai lá e, enfim, oferece, a gente tem alguma coisinha, enfim, é uma questão de logística mesmo, né? Então, você vai ter que verificar, né? Ah, Daniel, eu encontrei 4 aqui no mercado, tem 4, na minha região aqui tem 4 que eu consigo aqui com fácil acesso. Qual delas que eu escolho? É simples, escolhe a mais barata por unidade de fósforo, levando em consideração as garantias. Por quê? O que eu quero? Eu quero inserir no sistema um fertilizante mais barato para poder suprir a necessidade do sistema, suprir o fósforo não lábil. Então, ou seja, eu vou escolher um insumo mais barato. Entendido? Escolher um insumo mais barato. E aí sim, fazer uma aplicação em área total. Óbvio, né? Pela mobilidade do fósforo, a incorporação é sempre o melhor caminho, mas eu não posso ficar fazendo essa incorporação frequentemente, né? Então, sim, é o que a gente vai ter que pensar. Em alguns casos, nem incorporar você vai conseguir. Aí é aquele jogo de cintura que a gente sempre conversa, tá? E aí eu volto respondendo aquela dúvida lá do início, né? Qual é o momento correto? O momento correto é pré-plantio, depois de ter corrigido o solo. E vale lembrar, pessoal, presta muita atenção, eu estou falando aqui de um cenário ideal. Nem sempre o cenário ideal vai ser o cenário real. Nem sempre eu vou conseguir. Vou conseguir, pô, às vezes você não vai, né? Às vezes não vai conseguir. E aí você vai ter que levar em consideração, tá? Você vai levar isso aqui em consideração, ok? Estou indo para a parte final. Você que está aqui no Instagram aqui agora, se tiver alguma dúvida sobre fosfatagem, já comenta aqui rapidinho que eu vou separar aqui alguns minutos para poder responder as dúvidas de vocês e para a gente poder ir para a parte final, tá? Então, moçada, para que vocês entendam de forma mais clara, fosfatagem, eu não vou nem dizer que é obrigatório, porque falar obrigatório é algo muito forte, né? Então, assim, se eu falar que é obrigatório, logo você vai pensar o seguinte, bom, então em qualquer momento, para todas as culturas, para todas as realidades, eu tenho que fazer a fosfatagem. Não. Mas quando a gente fala em altas produtividades, fosfatagem é quase que obrigatório. Quase que obrigatório. Por quê? Porque eu abasteço o meu sistema e depois vou apenas fazendo a manutenção daquele fósforo que foi extraído. Isso é muito lógico, tá? Isso daqui é óbvio, ok? O colega falou o seguinte, ó, aqui não temos nenhum, para pagar frete é só com 12% de fósforo. Tá aí, né? Então, esse é um ponto, né? Essa é uma realidade, porque você não vai encontrar na região, né? Aqui a gente encontra periodicamente, em algumas épocas do ano a gente consegue encontrar, outras não, e assim, a gente fica à mercê disso daí. E aí, assim, aí você vai colocar na ponta do lápis, vale a pena, não vale? Nosso colega falou assim, olha, o que consigo aqui é com 12% de fósforo. E eu nem sei se desses 12% quanto de fato é reativo. Você vai ter que colocar na ponta do lápis para calcular por unidade de fósforo se vale a pena ou se não vale a pena, né? Enfim. Então, assim, a ideia é a gente trazer um cenário que seria ideal e a gente começar a pensar no mercado quais são as alternativas. Mas, de fato, fosfatagem é fundamental se a gente quer atingir altas produtividades. Estamos falando aqui de uma melhora significativa do sistema para que a gente tenha o mínimo de perdas possível, ok? O mínimo de perdas possível no sistema por fixação. Podemos, então, considerar a eficiência do fosfato natural? É maior? Então, sempre a pergunta é qual fosfato natural? Estamos falando de um fosfato natural reativo, tá bom? E aí, como que a gente vai verificar isso? Garantia. A gente tem que verificar qual o teor total desse fósforo e desse teor total, quantos por cento é reativo, quantos por cento é solúvel. Solúvel em CNA mais água, solúvel em ácido, né? Enfim. A gente vai verificar isso para a gente saber quantos por cento que a gente vai contar no curto prazo. Agora, eu tenho que ter uma porcentagem aqui para negociar. Eu tenho que ter uma porcentagem aqui que eu vou conseguir no curto prazo abastecer o meu sistema, mesmo que depois vai sendo liberado aos poucos, né? Eu considero uma boa porcentagem, pelo menos 50%, tá? Entre 40% e 50%. Algumas entregam até bem mais que isso. Ou seja, é essa reatividade do fosfato natural que a gente vai verificar. Vale lembrar que nós temos muitos fosfatos naturais aqui no Brasil que não prestam. Não prestam no sentido de reatividade, né? Não prestam no sentido de adicionar fósforo, pelo menos uma parte dele no curto prazo. Então, se não tem, então não adianta muito pra gente. Tá bom?
beleza? Moçada, vocês do Instagram aqui, ó, que estão aqui agora, a ideia é a gente fazer uma aula um pouco mais rápida, beleza? Vocês que estão chegando aqui agora, e o colega até pediu para poder ver o cálculo de novo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar gravado, beleza, essa live aqui agora, ela vai ficar no meu Instagram, então volta e assiste. O objetivo é sempre fazer uma live um pouco mais rápida, já interagir com vocês aqui, e depois a gente, e depois vocês podem assistir novamente. Eu vou deixar essa live gravada aqui no meu feed, beleza? Galera, forte abraço para vocês e até a próxima. Essa é, então, a dinâmica da fosfatagem. Temos que analisar de forma individual o insumo, a condição, como que está o solo como um todo, para que a gente consiga ter efetividade na utilização. Se você ficou com alguma dúvida sobre fosfatagem, basta você comentar aqui embaixo. Se você quer que eu faça uma outra aula me aprofundando em algum ponto específico, é só você comentar aqui embaixo. E vale lembrar que se você quer estudar junto com a gente, nós temos opções de pós-graduações e também cursos profissionalizantes. Pós-graduações para aqueles que são graduados, para aqueles que têm engenharia agronômica, ciências agrícolas, engenharia agrícola, zootecnia, entre outros cursos, principalmente voltados para agrárias, ou estão aí nos últimos períodos. Temos pós-graduações em fertilidade dos solos, nutrição de plantas, proteção de plantas, fisiologia vegetal, entre outros, tá? Pós-graduação muito aprofundada, que vai desde o básico até o avançado. Ambiente cinematográfico naquela qualidade técnica que você já conhece, nossa. Reconhecido pelo MEC, pós-graduação bem aprofundada. Vale a pena você conhecer 100% online. Tem um link aqui embaixo. E se você não quer fazer uma pós-graduação, mas quer estudar junto com a gente, eu te convido a conhecer a nossa plataforma. A Agricoline é a maior escola de cursos profissionalizantes na modalidade EAD voltado para o agronegócio do Brasil. São mais de 60 cursos novos todos os meses, mais de 2.000 aulas, mais de 100 professores. Se você quiser conhecer os nossos cursos e se aprofundar em qualquer área do agro, tem um link aqui embaixo, só você acessar www.agricoline.com.br. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.